Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Sempre é bom nós estarmos congregando ou estarmos unidos com nossos irmãos. E não deixamos também de passar em branco que também nós nos alegramos em estar aqui neste santo e bom lugar junto com nossas queridas visitas. Sejam todos bem-vindos a nossas queridas visitas em especial. Eu quero saudar aqui, a igreja vai saudar a irmã Ruth Dias de Almeida. Onde é que está? Muito bem, uma saudação para essa querida irmã que se faz presente no nosso meio hoje. Nos agracia com a sua visita. Muito obrigado, irmã. O Ramon Vilauba. O Ramon Vilauba, levanta aí, vamos dar uma saudação para ele também. Ele é lá de Foz do Iguaçu, né, irmão? Seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui. Também Débora de Jesus. Esse sobrenome é poderoso, né, irmã? Uma saudação para nossa irmã também. Temos mais alguns amigos que se fazem presente no nosso meio que não são adventistas. Talvez eu passei desapercebido e não anotei. Muito bem. Então é uma alegria, como nós falamos, estarmos aqui junto com essas queridas visitas que nos honram com as suas presenças. Mas não é só de alegria que o povo de Deus vive. Nós também hoje estamos passando por um momento de tristeza também. Para quem não sabe, eu conheci o irmão Joaquim Lisboa há 17 anos atrás. Ali onde está a minha esposa, a Daiane, o Noel, a princesinha que está até me abanando. É nesse cantinho aí que nós conhecemos. É para ti? Não, era para mim. Não é para ti nada. Foi ali que nós conhecemos o irmão Joaquim Lisboa, um homem maravilhoso. A irmã Nilce Lisboa, uma irmã espetacular também, maravilhosa. Pessoas cristãs. E hoje eu fui fazendo uma visita à tarde para uma família, bati, ninguém me atendeu. Eu disse, então eu vou aproveitar para não perder a viagem, vou até lá na casa do irmão Joaquim Lisboa, ver como é que ele está. E fui. Acho que Deus disse, não, aqui tu não visita, porque senão tu não vai saber que o irmão Joaquim faleceu. Aí cheguei lá, falei com o menino, neto dele, perguntei, como é que está a tua mãe, e a avó e o vô? Ah, tudo bem. Opa, posso entrar então para visitá-lo? Sim. Aí cheguei na cozinha, um monte de gente na frente da casa, nas redondezas, um monte de carros. Aí eu fiquei assim, será que é alguma festa, alguma coisa, né? Nas cozinhas, várias pessoas. Aí cumprimentei a irmã Nilce também, vamos visitá-la. Está bem debilitada, agora foi constatado outro câncer nela, no olho. Ela tinha câncer de estômago, feita a cirurgia. O pastor Erzon e eu uma vez fomos visitá-la no hospital, ela estava muito bem, fotografamos tudo. Pastor, hoje eu acho que ela está a metade do que ela estava aquela vez. O corpinho dela, quem conheceu a irmã Nilce, ela era bem fortinha, né? Hoje ela está magrinha assim, que deu até assim dá assim até um remorso na gente, né? Assim, um gelo na gente. Então vamos aproveitar, vamos visitá-las. E se alguém quiser ir o funeral do irmão Joaquim Lisboa é amanhã às 9 da manhã, ele faleceu hoje de manhã, às 9 da manhã. Eu, inadvertidamente, junto com o irmão Isaac, que nós fomos visitá-la, eu fui na casa do irmão Isaac também para levá-lo lá, mas ele já estava sabendo. Inadvertidamente nós não pegamos o endereço, né? Mas se alguém quiser, vem conversar comigo depois, eu tenho na minha pasta o endereço de todos os irmãos, e lá está o endereço dela também para nós fazermos uma visita. Se vocês quiserem ir hoje lá, vamos, eu vou também fazer uma visita, e amanhã às 9 horas, vamos ver se ali para umas 8h30 eu vou para lá também, convidar o pastor, também está convidado, inclusive a irmã Nilce convidou. Muito bem, então agora nós vamos nos alegrar no Senhor. Nós vamos cantar o hino Para Além das Montanhas, 440 do nosso cenário. Ao som.
motivou este hino está no livro de Isaías, capítulo 65, do verso 17 e 18 diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, para o seu povo regozijo. Com esse texto em mente, vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Grandioso Pai, eterno Deus, que nos altos céus habitas, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e o lindo privilégio que temos de nos encontrarmos para adorar o teu nome na tua casa de oração. Obrigado por esse bom dia que tivemos na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos motivou pelo teu santo e bom Espírito a estarmos aqui, Senhor. Obrigado por amigos que nos visitam nesta noite. Que teu santo e bom Espírito toque cada coração e possam ser daqui com a certeza daquilo que acabamos de cantar, que perto estamos do lar, que perto Jesus está para nos buscar e não termos mais tristezas, mas somente alegria e regozijo. Querido Deus, aproveitamos para pedir que o Senhor console os parentes do irmão Joaquim, sua esposa, seus filhos, todos aqueles que estão nesse momento velando, que o Senhor possa dar esperança no breve retorno de Cristo para essa família também. Santo Deus, mais uma vez pedimos as tuas bênçãos para o jovem Jonathan, que vai trazer a tua mensagem. Que o Senhor possa guiá-lo com o teu santo e bom Espírito e que ele possa falar de acordo com a tua vontade, bom Deus. Pedimos também, ó Deus, as tuas bênçãos para os dizimistas e ofertantes desta noite, para que tudo que seja arrecadado aqui seja feito para a honra e glória do teu nome e para o avanço da tua obra nesse vasto mundo. E aqueles que não puderam ou não poderão dar, que possam também sentir as tuas bênçãos e possam ser fiéis todos os dias de sua vida, ó bom Deus. Continue conosco. É o que te pedimos, mas muito mais nós te agradecemos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Boa noite. Como é bom ouvir músicas em louvores ao nosso querido Deus. No mundo nós encontramos bastante alguns lugares que a Bíblia fica aberta e está lá no Salmo 23. Salmo fácil, onde até aquele que não é uma pessoa cristã sabe de cor esse verso tão famoso. O primeiro verso do Salmo 23, repita comigo: o Senhor e nada me faltará. Nunca uma frase é tão importante para um mundo quanto agora. E essa frase, esse versículo bíblico, reflete bastante a necessidade do ser humano de um amparo, de uma mão que pode segurar um momento difícil, de alguém que sempre, incondicionalmente, irá nos sustentar e nos ajudar. Que o Senhor possa ser louvado mais uma vez e que nada há de faltar para o povo de Deus. Águas
está em silêncio, o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito, e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Jesus, o Verbo transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos, e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Mas pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou aflito em oração. É o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará.
sempre reinará. Amém? Reinará pra
noite. Antes de pregar, eu queria apenas fazer um convite e uma oração por um grupo especial dessa igreja. Eu não sou casado ainda, mas neste momento eu queria orar pelos casados. Eu sei que é muito difícil, Satanás, ele tem tentado destruir as famílias na nossa geração, porque talvez uma das maiores revelações de Deus nessa terra hoje seja a família, seja o homem e a mulher casados. Então, eu queria chamar todos aqueles que são casados aqui à frente. Todos aqueles que são casados. Nós vamos fazer uma oração. E todos aqueles que estão com o seu companheiro aqui, venha de mão dada. De repente fica a curiosidade aqui de qual que é o casal mais jovem dessa igreja. Qual que é o casal mais jovem? Quem aqui tem menos de 5 meses de casado? Será que tem alguém? 1 ano de casado? 2 anos de casado? 3? 3? E o casal mais antigo, digamos assim, né? 40 anos? Alguém dá mais? Não? Que Deus abençoe tanto o casal mais novo como o casal mais velho. Antes da oração, eu só queria ler um texto para vocês. Diz assim, ó: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra auxiliadora e idônea, né, no hebraico a palavra é Ezer Kenegdor, que é a mesma palavra que quando Deus está ajudando o seu povo. Ou seja, assim como Deus chamou a mulher para ajudar o homem, a mulher é uma revelação da própria ajuda de Deus, né? E na mentalidade hebraica, quem ajuda é maior do que o ajudado. Às vezes a gente, né, pela nossa cultura, tenta colocar o homem acima, mas Deus aqui coloca até a mulher acima do homem, mas pede que os dois fiquem no mesmo patamar, que os dois sejam iguais. Eu peço que o pastor venha até aqui à frente e faça uma oração pelos casais. Vocês, casais, são uma revelação de Deus na terra. Então, é muito importante que a cada dia vocês estejam unidos com Cristo, para que Ele possa dar força e vocês sejam realmente uma revelação. Vamos ajoelhar-nos, por favor. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, vivemos numa época que a família não tem valor nenhum para a sociedade. Até nossos governantes, eles não mais focalizam e não dão importância à instituição sagrada que o Senhor instituiu aqui na terra, que é a família. Por isso, bondoso Pai, queremos pedir mais uma vez a tua bênção sobre cada casal presente. Quem sabe o esposo, a esposa não está aqui, mas o irmão veio aqui na frente porque quer receber as tuas bênçãos. Por isso, bondoso Pai, não abandones os casais da nossa igreja. O diabo tem trabalhado bastante. O diabo tem a intenção de poder destruir nossos lares, para que desta maneira a nossa igreja se torne fraca, uma igreja desanimada, não uma igreja vibrante, mas pelo sangue de Jesus, nesta noite queremos clamar o teu poder, a tua ajuda, a tua bênção, para que o nosso lar, pela tua graça e tua bênção, seja um pedacinho do céu aqui na terra. Por isso, ó Deus, se algum irmão, irmã tem falhado em algum aspecto, dê humildade, ó Deus, no seu coração, dê paciência e muito amor, para que pela tua graça e tua bênção, todos os casais que estamos aqui reunidos diante da tua presença, possamos ser abençoados e ser vitoriosos em Cristo Jesus. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você está com tua esposa, dá um abraço, dá um beijinho, né? Mas não demore muito no beijinho, não, tá?
Abra sua Bíblia em Gênesis 12. Se fosse colocar um título para o meu sermão, ele seria O Deus das Frustrações. Ao analisar a Bíblia, alguns assuntos lá na faculdade, eu percebi que às vezes parece que Deus frustra o ser humano. Ou parece que Deus às vezes permite que o ser humano se frustre. Eu pergunto, por que Deus faz isso? Por que Deus permite que às vezes nós nos frustremos? Porque às vezes parece que Ele nos frustra. Nós vamos descobrir na vida de Abraão por que Deus muitas vezes faz isso. E de outros personagens. Diz o seguinte, Gênesis 12, o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus prometeu para Abraão. Deus falou o seguinte, Abraão, sai da tua terra, abandona a tua terra, onde você está, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas se nós olhamos, abra sua Bíblia em Gênesis 15. Se nós vamos para Gênesis 15, depois de um tempo, Deus diz o seguinte para Abraão. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E diz o versículo 15, e tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. O versículo 16, na quarta geração tornarão para aqui. Se nós analisarmos a história de Abraão, nós vamos perceber que, apesar de ele ter abandonado a terra dele em busca de uma terra prometida, com a promessa de que ele ia herdar a terra prometida, nós vamos descobrir que ele nunca herdou em vida a terra prometida. Parece que Deus frustrou a promessa que tinha feito a ele. Se nós analisarmos, por exemplo, a vida de João Batista, João Batista tinha a missão de preparar o caminho do Senhor. E ele preparou o caminho. Ele fez tudo certinho. Mas quando chegou no momento de Cristo se levantar para salvar eles dos romanos, porque eles estavam sofrendo muito, Cristo não se levantou. Diz Ellen White que João Batista ficou frustrado. João Batista foi para a prisão e Cristo não tirou João Batista da prisão. Por que às vezes Deus nos frustra? Se nós olharmos para os discípulos, abra sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24, versículo 21. Diz o seguinte: 2 discípulos que se encontraram com Jesus em Emaús após a morte de Cristo, Cristo havia ressuscitado, mas eles não sabiam. Eles disseram o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Todos esperavam que Cristo ia redimir e ia salvar eles do jugo romano, mas Cristo não fez isso. Parece que frustrou os planos e os sonhos deles. Eles estavam sofrendo demais com os romanos. Ellen White, pode colocar a foto para a gente? Ellen White, Guilherme Miller, pregaram o Evangelho, pregaram a mensagem de juízo para toda a terra, porque eles esperavam que Cristo ia voltar. Cristo ia voltar na geração deles. E no dia 22 de outubro de 1844, mas Cristo não veio. E se nós formos para a Bíblia, em Apocalipse 10, parece que Deus profetizou que eles iam se frustrar. Parece que Deus profetizou e queria que eles se frustrassem. Pode colocar a outra imagem? Aqui, os jornais satirizando o povo. Deus permitiu até que os jornais e as pessoas da época satirizassem o povo escolhido que pregou a última mensagem. Mas eu fico perguntando por que Deus permitiu isso?
se eles dedicaram a vida inteira deles, né, pelo menos depois que eles conheceram essa mensagem, dedicaram tudo para pregar. E mesmo assim, Cristo não voltou. Mesmo assim, eles foram frustrados. Será que eles fizeram alguma coisa errada? Alguma coisa errada? Não. Pode colocar a foto da menina? A próxima. Essa. O pastor conhece essa menina? Meu tio também conhece. Ela é de Itajaí. Qual o nome dela, pastor? Agora me falhou. Júlia, exatamente. Perdão por ter esquecido. Júlia. A igreja se colocou lá em Itajaí, se colocou em oração, de joelhos, por aquela menina que estava na UTI. Oraram. E a promessa é que muitas vezes, se nós orarmos, as coisas vão acontecer. Mas não aconteceu. Ela morreu. Por que às vezes Deus permite as nossas frustrações? Por que Deus muitas vezes parece que nos frustra? Eu tenho 3 motivos porque às vezes parece que Deus nos frustra. O primeiro motivo: muitas pessoas buscam a Deus por interesse. E Deus não quer isso. Se nós olharmos em 1844, muitas pessoas estavam seguindo o movimento milerita apenas por causa que eles queriam se salvar, mas não por amor a Deus. Então muitas vezes Deus permite a frustração do seu povo, ou a frustração de alguém, porque Ele quer saber se a pessoa está seguindo Ele por amor ou por interesse. E eu acho que a gente tem que parar. Eu tenho certeza que nós temos que parar de fazer as coisas por interesse. Às vezes, eu me pego fazendo uma boa ação, um ato de solidariedade para alguém, apenas para que os outros vejam e falem: nossa, esse daí vai para o céu. Ou então, às vezes a gente quer ajudar uma outra pessoa, fazer alguma coisa boa, apenas para nós nos sentirmos bons. Mas nós temos que pedir para Deus nos dar amor desinteressado, amor abnegado. Então, primeira coisa que faz o povo de Deus ser frustrado, muitas vezes, é porque Deus está em busca de pessoas que não estejam apenas por interesse, estejam amando acima de qualquer coisa, mesmo que tudo dê errado, mesmo que ele morra, mas que, porque ele ama a Deus, ele vai continuar seguindo. E nós percebemos no movimento milerita só ficaram aqueles que realmente estavam ali por amor. Muitas pessoas deixaram o movimento porque estavam por interesse. O segundo tópico, o segundo motivo porque Deus nos frustra é porque a teologia da prosperidade está incutida na igreja. Muitas vezes nós pensamos assim: se eu for fiel a Deus, se eu guardar os mandamentos, se eu confiar em Deus, tudo vai dar certo na minha vida. Tudo vai dar certo. Se eu confiar em Deus, se eu fizer as coisas que Deus me pede, tudo vai dar certo. Mas não é assim. Quantos profetas foram cerrados ao meio? Quantos profetas, apóstolos foram decapitados? A teologia, às vezes, da prosperidade, de que se eu fizer alguma coisa, tudo vai dar certo na minha vida, ou eu vou ganhar dinheiro, ela está incutida na nossa igreja. Nós temos que cuidar com isso. E eu pergunto para vocês: se Daniel e os seus amigos não fossem salvos aquele dia na fornalha, Deus continuaria sendo Deus? Sim ou não? Se Deus não abrisse o Mar Vermelho, se Deus não abrisse o Mar Vermelho e o povo de Israel fosse destruído pelos egípcios, Deus continuaria sendo Deus e um Deus de amor? Sim. Se Deus não salvasse as pessoas que foram salvas no Antigo e no Novo Testamento, Deus continuaria sendo Deus e um Deus de amor. E às vezes nós achamos que se nós fizermos as coisas de Deus, nós confiarmos, tudo vai dar certo, mas não é assim. Eu quero ler um texto que está em Lucas 9, o versículo 23. Lucas 9, o versículo 23. Esse texto, ele também está direcionado para o primeiro motivo, né? As pessoas que buscam a Deus por interesse. Diz o seguinte, Lucas 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á,
e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aquele que quer seguir a Cristo tem que se esvaziar de si mesmo, tirar todos os seus interesses. E mesmo diante das aflições, mesmo que ele morra, ele tem que confiar que é propósito de Deus. O terceiro motivo, porque às vezes parece que Deus frustra o seu povo, está em Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, versículo 9. Ou melhor, o versículo 8. Diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá tornam, sem primeiro que reguem a terra e se fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Terceiro motivo porque parece que às vezes Deus nos frustra é porque a gente acha que Deus tem que agir da forma que a gente pensa. E os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Parece Deus segue um caminho, ele age conforme a vontade dele, no caminho dele, e nós queremos que ele age, né? que ele atue da forma que nós queremos. E por isso, às vezes parece que Deus nos frustra. João Batista, por exemplo, ele não conhecia a missão de Deus. Nós não conhecemos totalmente os planos de Deus. E ele também não conhecia, mesmo sendo obediente a Deus. E ele achava que Jesus ia se levantar como rei, e talvez por isso que ele ficou frustrado. Porque no pensamento dele, Jesus não estava fazendo o que ele pensava no caso. Jesus não estava... ele não estava se levantando como rei e salvando o povo de Israel. Então nós temos que cuidar, porque muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Ou melhor, os planos de Deus não são os nossos planos. Mas será que Deus tem os seus planos frustrados? Eu pergunto à igreja, sim ou não? Deus, será que Ele nos frustra realmente? Abra sua Bíblia em Jó 42, o versículo 2. Deus pode ter os seus planos frustrados? Ele pode em algum momento fazer uma promessa e deixar de cumpri-la? Jó 42, o versículo 2. Bem sei, Jó 42, o versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós nos frustramos porque nós não conhecemos os planos de Deus. Nos resta confiar. Abraão, em vida, ele nunca morou na terra prometida. Mas um dia, ele vai morar na terra prometida eterna. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Abra sua Bíblia em Hebreus. Diz o seguinte, Hebreus 11, o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava o quê? A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Deus cumpre a sua promessa. Abraão, ele nunca morou em vida na terra prometida, mas um dia, quando ele foi ressuscitado, ele vai habitar na terra prometida. Na terra a qual Deus é o arquiteto e fundador. João Batista,
E os discípulos se frustraram com Cristo também, porque ele não levantou um reino terrestre, mas um dia ele, quando voltar, vai levantar um reino espiritual. Talvez a Júlia, na verdade, ela não foi curada, mas nós sabemos que um dia ela vai ressuscitar na manhã celestial. Parece que às vezes Deus nos frustra, mas se nós temos os olhos bem atentos nos planos de Deus e se nós confiamos e colocamos a nossa vontade nas mãos de Deus, então nós não somos frustrados, porque Deus não pode frustrar os seus planos. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Você crê nisso? Eu quero ler um último texto com vocês. Hebreus 11, o versículo 13. Muitos profetas dedicaram a sua vida em favor do Evangelho, e Deus não salvou eles. Mas Hebreus 11, o versículo 13 tem uma mensagem a todos nós. Diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido o quê? Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Abraão era um peregrino, nunca morou na terra prometida. Versículo 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Versículo 15: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Versículo 16: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial, pois Deus não se envergonhará deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Muitos morreram sem ter o cumprimento das suas promessas, mas um dia essas promessas vão se cumprir. Deus não tem os seus planos frustrados. Não tem. Parece que Ele nos frustra. Mas se nós confiarmos, tirarmos o nosso interesse, tirarmos as doutrinas erradas que têm entrado às vezes na nossa igreja e colocarmos a nossa vontade nos caminhos dele, então não seremos frustrados. Nesse momento eu quero fazer um apelo à igreja. Eu queria chamar todas aquelas pessoas que em algum momento da sua vida tiveram um plano frustrado, tiveram um sonho frustrado, ou alguma coisa que frustrou elas de forma intensa. A Bruna e o Guilherme, eles vão cantar, e eu peço que durante a música, você que teve algum dos seus planos frustrados, você venha até aqui à frente. Eu quero orar para que nós coloquemos os nossos caminhos, os nossos planos, inteiramente nas mãos de Deus. Ele não vai frustrar os seus planos, tenha certeza disso. Som. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerte ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces,
Dá-me a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerte ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Neste momento eu quero ler o último texto que eu li antes de eu ir lá para o NASP, fazer teologia. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se colocamos os nossos planos nessa terra, nos sonhos dessa terra, nós seremos os mais frustrados, seremos os mais infelizes. Mas o povo de Deus é um povo que, mesmo diante da morte, mesmo que morramos, mas seremos do Senhor. Temos a esperança. Talvez chegue um momento em que tenhamos que dar a nossa própria vida em favor do Evangelho. E vamos dar com alegria, porque sabemos que a nossa esperança não é nessa terra, é a esperança no céu. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, sabemos que o Senhor é um Deus que está conosco, é Emmanuel, é poderoso e pode a qualquer momento nos ajudar, Senhor. Nós sabemos que existem as dificuldades neste mundo e que muitas vezes nós temos os nossos sonhos frustrados, sonhos terrestres, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a confiar plenamente no Senhor, a ponto de, se preciso, dar a nossa própria vida em favor do Evangelho. É difícil, Senhor. Nesse mundo hoje, onde todas as pessoas estão buscando fazer as coisas por interesse, é muito difícil, Senhor, nós te buscarmos desprovidos de qualquer interesse. Mas que o Senhor nos ajude a ter um amor desinteressado, amar as pessoas sem interesse, Senhor. Que o Senhor nos ajude. E por favor, Senhor, prepare essa igreja para ser a igreja que vai pregar a última mensagem para uma última geração. Eu peço uma bênção sobre o pastor Erzon, Senhor. Que teu Santo Espírito esteja sobre ele, para que ele seja um líder abençoado e que muitos frutos possam crescer nessa igreja. Abençoa toda a família dele e também todos os líderes dessa igreja. Mas o maior pedido é que o Senhor esteja conosco e nos dê uma fé inabalável, Pai. É isso que te pedimos. Salva-nos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Para encerrar o nosso culto, cantemos o hino 150 do nosso hinário, Não Desistir.
O endereço da irmã Nilce Lisboa, e onde está sendo velado nosso irmão Joaquim Lisboa, é Rua Santa Rosa de Lima, 250, lá no bairro Petrópolis. Rua Santa Rosa de Lima, 250, bairro Petrópolis. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, querido e adorado Pai, obrigado por essas mensagens inspiradoras que Tu trazes para nos corrigir, para nos deleitar e também para que nós possamos estarmos preparados para aquele dia glorioso. Abençoa a Tua Santa Igreja aqui neste momento, Senhor. Nos dê uma boa noite de descanso, uma semana na Tua companhia e também com o conforto daqueles familiares do irmão Joaquim. Cuida de cada um destes. E nós temos a certeza, quando Jesus voltar, estaremos todos juntos, irmão Joaquim, todos aqueles que descansarem em Cristo Jesus. E nós que seremos transformados e arrebatados, seremos para as mansões celestiais. Fique conosco, salva-nos para o Teu reino, por Jesus. Amém. Ao meu